Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 13 de agosto de 2021. E na calada da noite da quarta-feira, às pressas, a Câmara dos Deputados aprovou mudanças na legislação eleitoral para 2022. Qual será o impacto dessas novas regras para o sistema político? E para o desempenho dos candidatos da direita em 2022, qual será o resultado dessa mudança? Esse é o objeto do meu comentário de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a melhorar a estrutura do canal, ampliar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Lembro também que tem um canal alternativo na cos.tv. Dextra Jornalismo é o meu canal lá na COS TV. Inscreva-se no meu canal do Telegram e na cos.tv que você não perderá contato comigo e com os meus conteúdos caso eu sofra censura em alguma mídia social. Lembro também que agora eu tenho uma participação diária ali em torno da 1h30 da tarde, ao vivo, no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, onde eu sou comentarista político. É um canal voltado para o agronegócio e eu faço um comentário político em tempo real, lá em cima dos fatos. Você pode se atualizar por lá também, além dos meus vídeos diários aqui. Muito bem, gente. Vamos explicar para vocês, então, as implicações dessa mudança na legislação eleitoral para o sistema político e para o desempenho dos candidatos da direita. Para o desempenho do sistema político é ruim. Por quê? Nós temos um problema de fragmentação partidária. A legislação eleitoral, principalmente provocada pelo fundo partidário, pelo fundo eleitoral, distribuídos para qualquer partido, independentemente do tamanho, como é que é distribuído o tempo de horário eleitoral gratuito de televisão e o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. 50% é distribuído igualitariamente entre todos os partidos e os outros 50% são distribuídos conforme o tamanho da bancada no Congresso. Então, um partido, se obtiver registro, mesmo que não tenha deputados, ele recebe um quinhão lá do fundo eleitoral, o que se constitui num estímulo para nego sair montando partido para pegar esse dinheiro e depois fazer negócio. O que esses partidos pequenos fazem? Eles entregam um pedacinho do seu tempo eleitoral, 10, 15, 20, 30 segundos para um partido grande, se coligam na proporcional, pegam carona no partido grande e, devido ao quociente eleitoral, terminamos elegendo deputados irrelevantes que jamais se elegeriam não fosse o fundo eleitoral, o fundo partidário e a coligação na proporcional. Então, em 2017, foi aprovada uma legislação que estabelecia a cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira, como ela é mais vulgarmente conhecida. Eu sugiro a vocês que deem um Google aí e se informem sobre as regras da cláusula de barreira, mas basicamente ela exige que um partido, para receber o fundo partidário e o fundo eleitoral, ter tempo no horário eleitoral gratuito de televisão e ter acesso à estrutura de bancada no parlamento, ele tem que fazer pelo menos 1,5% dos votos válidos em todo o país, ou 1% dos votos válidos em 9 estados, ou eleger 9 deputados federais no mínimo em 9 estados diferentes. Se o partido não alcança essas metas, ele pode continuar existindo, mas não recebe mais dinheiro público, não tem mais tempo de horário eleitoral gratuito de televisão e não tem estrutura de bancada no Parlamento Federal. Então isso desestimula os partidos. A outra regra que foi aprovada em 2017 e valeu na eleição de 2018 é o fim das coligações proporcionais. Ou seja, partidos poderiam continuar coligados para eleger prefeitos, governadores, senadores e o presidente da República, mas não poderiam mais se coligar na proporcional, acabando com essa carona que os partidos pequenos pegavam nos grandes. O que isto causou já na eleição de 2018? 7 partidos que antes da eleição de 2018 tinham vereadores em algumas cidades do país, deixaram de ter vereadores. Significa o quê? Que se a coligação na proporcional continuasse em vigor para a próxima eleição,
possivelmente vários partidos que têm deputados estaduais ou eventualmente deputados federais, são partidos nanicos que elegeram esses caras na carona dos partidos grandes, deixariam de ter deputados estaduais e federais na próxima eleição e, consequentemente, seriam candidatos a perder o fundo partidário, o fundo eleitoral, o tempo de televisão e participação de liderança de bancada na Câmara dos Deputados, ok? Então, o sistema tinha sido encaminhado para um enxugamento, para redução de partidos, consequentemente, redução da fragmentação partidária. Uma avaliação de um colega meu que estuda essas questões, o impacto dessas regras sobre o sistema político, avaliava que num espaço de 12 até 7 eleições, cerca de 12 partidos apenas sobreviveriam. Nós temos, acho que quase 40 siglas registradas. Então, a lógica da legislação visava enxugar o sistema partidário, reduzir a fragmentação partidária e facilitar a governabilidade. Ou seja, o presidente da República, em vez de negociar com dezenas de pequenos partidos, passaria a negociar com um grupo menor de partidos grandes ou médios. Gradativamente, à medida que a regra fosse sendo implementada, o número de partidos iria diminuindo e o sistema ficaria mais racional. Portanto, o que é que foi aprovado na quarta de noite na Câmara dos Deputados? Primeiro, sepultaram a ideia do distritão. O que era o distritão? Era uma proposta de acabar com o sistema proporcional. Esse sistema que tem o voto na legenda como o carro-chefe da definição de quem se elege e que faz com que os partidos funcionem como se fosse uma espécie de uma caderneta de poupança de votos. Isto é, por exemplo, se num determinado estado da federação o quociente eleitoral é de 100 mil votos, ou seja, dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas, você tem o número de 100 mil votos, que é quanto um cara precisaria fazer para se eleger deputado federal. Cada vez que o partido obtém 100 mil votos, ele bota um deputado, mesmo que o deputado mais votado do partido não faça 100 mil votos, ou seja, os votos do deputado mais votado se somam aos votos dos candidatos menos votados, e se o partido fizer 100 mil votos, bota um. Se fizesse 200 mil votos, bota dois. E assim por diante. Então, para vocês terem uma ideia, dos 513 deputados existentes na Câmara dos Deputados, apenas 27 atingiram o quociente eleitoral sozinhos. Todos os outros se elegeram valendo-se desse sistema em que os menos votados transferem os votos para os mais votados. Um exemplo mais típico disso aqui, por exemplo, foi a eleição do Tiririca. A primeira eleição do Tiririca, ele fez mais de 1 milhão de votos e elegeu 4 deputados mensaleiros na carona dele que não teriam se elegido se não tivesse na coligação do Tiririca. Então o distritão acabaria com isso. Ele faria com que cada estado funcionasse como um distrito eleitoral e simplesmente entrariam os candidatos mais votados de toda a eleição. Então acabaria essa coisa do candidato menos votado transferir voto para o candidato mais votado. Sepultaram o distritão. E a segunda decisão que tomaram foi a volta das coligações na proporcional. Então, esta lógica do voto na legenda que eu acabei de explicar, ela funcionava para as coligações. Então, os partidos pequenos, que jamais elegeriam deputados, eles pegam carona nos partidos grandes. O jogo funciona assim. O partido pequeno se coliga e, com isso, o candidato majoritário da coligação passa a ter mais tempo de televisão. Em troca, os candidatos a deputado dos pequenos partidos pegam carona nos candidatos bem votados do partido grande, porque pela legislação eleitoral a coligação passa a funcionar como se fosse um partido. E vale aquela regra que eu expliquei antes. Se o quociente eleitoral é 100 mil votos, entra o mais votado da coligação se a coligação fizer 100 mil votos. Se a coligação fizer 200 mil votos, entra um segundo deputado. Não necessariamente do mesmo partido do que fez, da coligação. Entenderam? Então, esse é o jogo. O que acontece? O ilustre deputado Arthur Lira, quando se candidatou à presidência da Câmara dos Deputados,
fez um acordo com os pequenos partidos, com os partidos ideológicos, PCdoB e outros, que são partidos muito pequenos, seriam partidos candidatos à extinção, e disse o seguinte: votem em mim para a presidência da Câmara, que eu articulo a volta das coligações proporcionais. E foi o que aconteceu. Então, voltou uma regra que estimula a fragmentação partidária. A cláusula de desempenho ou cláusula de barreira continua válida, os partidos continuam tendo que atingir aquelas metas para receber fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de televisão e estrutura de liderança de bancada no Congresso, mas terão a vida facilitada porque agora podem atingir estas metas coligando-se em grandes coligações partidárias e, consequentemente, fazendo com que candidatos menos votados, inexpressivos, elejam-se na carona dos mais votados. Bom, como eu disse, para o sistema partidário, para a governabilidade é ruim. Cria impasse, cria paralisia decisória e dá um trabalho enorme para o presidente da República compor maioria no parlamento para conseguir governar. No entanto, é preciso que vocês observem o seguinte: estas decisões me parecem que não são ruins para os candidatos da direita, principalmente para quem vai concorrer a primeira vez. Por quê? Porque os candidatos que apoiam o presidente Bolsonaro e se elegeram em 2018, eu imagino que vários deles farão votações muito expressivas na próxima eleição. Pelo menos os 30 lá que são fiéis ao presidente Bolsonaro vão concorrer de novo, puxando votos. E um monte de gente que não se elegeu nas eleições passadas ou que vai concorrer a primeira vez, teria muita dificuldade para fazer muito voto. Dessa maneira, a legislação das coligações vai proporcionar um benefício. Por quê? O presidente Bolsonaro vai se coligar com o Partido Progressista, com o Partido Republicano, com o Partido Liberal, possivelmente com um leque de partidos pequenos, PRTB, Partido da Mulher Brasileira, eventualmente um que outro partido menos expressivo, vai montar uma coligação poderosa, com bastante tempo de televisão, e esses partidos poderão se coligar na proporcional. Os deputados mais votados, eles serão puxadores de voto. Não deixa de ser um problema, porque esses partidos têm candidatos bem votados, aí tem que ver a situação de cada estado. Mas os novos candidatos da direita, o pessoal que é marinheiro de primeira viagem, vai se beneficiar, eventualmente, podendo pegar carona nos mais votados e arrumar uma vaga na Câmara de Deputados ou nas Assembleias Legislativas, coisa que não ocorreria se o sistema fosse baseado no distritão e na proibição das coligações proporcionais. Espero ter me feito entender. Repito, para o sistema político, para a racionalidade do sistema, para a redução da fragmentação e para facilitar a vida do presidente reeleito, esperemos o presidente Bolsonaro, a regra é ruim. Fragmenta, dificulta. Mas, para quem vai concorrer e teria dificuldade de conquistar votos, para os candidatos da direita, muitos estão nessa situação, a regra pode ser uma boa. É lógico que vai facilitar todos os pequenos partidos. Mas os grandes partidos já estão tomados por políticos experientes, com mandato. A probabilidade maior é que muita gente da rede bolsonarista que vai concorrer em 2022, não é o meu caso, nem sou filiado a partido, não pretendo me filiar e nem a concorrer, mas muita gente que vai tende a se beneficiar, puxado pelos votos dos candidatos bem votados e puxado pelos votos do presidente Bolsonaro. Assim como aconteceu com o presidente com o PSL em 2018, que era um partido insignificante e terminou com 52 deputados, é muito provável que a coligação que vai apoiar o presidente Bolsonaro se beneficie da força da candidatura dele e eleja muita gente. Estando coligados na proporcional, então, esses partidos que vão apoiar o presidente vão puxar gente que não se elegeria sob outras condições. Espero ter me feito entender. Se você tem dúvidas, vai concorrer, está em dúvidas ainda sobre o impacto na eleição,
Deixa seu comentário aqui na comunidade do canal, me pergunta que eu vou tentar esclarecer ou indicar links na internet onde vocês encontrem respostas para as dúvidas de vocês, ok? O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se no meu canal, inscreva-se também no meu canal do Dextra by Paulo Moura lá no Telegram. Lembre-se do meu canal alternativo na cos.tv, Dextra Jornalismo. Lembre-se também que todo dia, em torno da 1h30, 2 horas da tarde, eu faço uma entrada online lá no programa Tempo e Dinheiro do João Batista Olive. E aproveita que o vídeo está acabando, assim que a vinheta terminar, abre o aplicativo do seu banco e faz um Pix aí. A sua doação é muito importante para o canal continuar existindo e para os meus conteúdos continuarem auxiliando a direita brasileira a crescer na política e nas eleições. Até o próximo vídeo.